Salve família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, deixando a sua opinião, o seu comentário, pra gente fazer aquela resenha boa de vascaíno para vascaíno. Nesse vídeo vamos falar um pouco mais aí sobre a estreia do Vasco na elite do futebol brasileiro amanhã. E eu vou pegar o seguinte ponto. Torcedores estão achando aí que o Vasco vai brigar para não cair. É um forte candidato a ser rebaixado esse ano. A mídia acha que o Vasco vai surpreender. Quem tá certo nessa história? Vou trazer alguns pontos aqui para esse debate. Eu quero trazer aqui o seguinte, o Ronaldo, ele tá confiante que o Cruzeiro vai fazer um excelente campeonato brasileiro. E aí, vascaíno, se o Ronaldo tá confiante e o Cruzeiro tá vivendo um péssimo momento, você não tá? Vamos trazer aqui as declarações do Ronaldo também. Quero botar aqui nesse vídeo também a Leila Pereira, que esculachou aí presidente, o Flamengo. Você deve até se perguntar, Thiago, o que isso tem a ver com o Vasco? Tudo, porque ela chama a atenção também dos outros clubes, dos outros presidentes, no caso do Vasco aí, o Massaf, né, Luiz Melo. Tomara que o coração dele não bata forte nessa hora, mas bater na mesa, chamar a responsabilidade e não deixar o Flamengo aí decidir, definir tudo nessa questão da nova liga aí, um esculacho. Mas naquele ponto, família vascaína, você vai gostar. Vamos seguir aqui o nosso vídeo para falar aí do nosso Vascão que estreia amanhã. Finalmente, né? Eu venho falando aqui o seguinte, sei que tem muito vascaíno torcendo contra, essa é a realidade, muito vascaíno contrariado, mas amanhã, tomara que esses vascaínos aí possam deixar... vamos dizer o seguinte, essa vontade de estar certo, de chegar aqui no meu vídeo e falar assim, ó, eu avisei que o time é horroroso, eu avisei que o time é fraco, vamos torcer pro Vasco ganhar amanhã. Brincadeiras à parte, família vascaína, tá aí os relacionados para o jogo de amanhã, tá na tela para vocês, ó, Ivan, Léo Jardim, o Pablo, né, defensores, Léo, Lucas Piton, Manuel Capasso, Miranda, Paulinho, Paulo Vitor, Puma Rodrigues e Robson. No meio campo aí, Alex Teixeira, Andrei Santos, Barros, Galaça, Jair, Marlon Gomes e Rodrigo. E no ataque, Egnaldo, Figueiredo, Peck, Luca Orediano, Pedro Raul e Juan Cruz, família. Ou seja, o Vasco tá aí completo, sem nenhum desfalque. Vamos ver aí como o Maurício Barbieri vai trabalhar amanhã nesse jogo contra o Atlético Mineiro. Deve poupar alguns jogadores, né? A mídia mineira, como eu trouxe aqui, coloca o Atlético num mau momento, digo, de desempenho, não tá jogando tão bem, tem essa questão aí também do Cudê, falou várias merdas lá, parece que ele não foi demitido aí pela questão da multa, então o Atlético Mineiro ele não vive um bom momento. E a gente viu também o Maurício Barbieri, né, comentar que vai ter várias formas de jogar, dependendo do adversário, vai marcar pressão, vai marcar mais atrás, e esse é um grande ponto. É onde o Vasco se sentiu mais à vontade de jogar na temporada, jogando de uma forma reativa, pressionando em determinados momentos, e é a forma que o Atlético Mineiro vem tendo dificuldade para jogar. A família vascaína de criar poucas oportunidades, ter uma dificuldade de penetrar em sistemas defensivos bem organizados. Então o Vasco organizadinho, fechadinho e sair nos contra-ataques, eu acho que o Vasco tem uma boa possibilidade aí de conquistar um resultado positivo. Amanhã a gente vai trocar mais ideia aí durante o nosso pré-jogo, ver o que o Barbieri vai colocar no time titular, se ele vai insistir em Andrei, em Jair, vai dar uma oportunidade pro Galaça, como eram as informações que estava ganhando moral com o treinador. Isso a gente troca uma ideia amanhã, família vascaína. Vamos seguir aqui o nosso vídeo, antes de eu tocar no assunto aí, torcedores colocando o Vasco brigando para não cair. E a mídia dando uma moral pro Vasco. Acho que o Vasco vai surpreender. Eu vou tocar aqui nesse ponto aqui, ó. Ronaldo, tá na tela pra vocês, família vascaína. A gente tá vendo aí o Cruzeiro também, um time que eu imagino que vai brigar pra não cair. Pelo elenco que tem e pelas partidas também que tá fazendo, né? Perdeu ontem pro Náutico, por exemplo. E o Ronaldo disse o seguinte, tá na tela pra vocês, ó. Nosso primeiro, é claro, objetivo é permanecer na primeira divisão. Estou bastante confiante que a gente poderá ser forte e superar as expectativas para conseguir uma vaga na Sul-Americana ou, quem sabe, na Libertadores. Está aí o Ronaldo. E aí eu te faço uma pergunta. Se o Ronaldo, com esse desempenho do Cruzeiro, com os reforços que chegaram, com o momento,
irmão, se o Ronaldo tá confiante, você não vai estar, vascaíno. Eu acho que na minha visão, o Vasco produziu muito mais que o Cruzeiro. Eu sei que o Cruzeiro passou de fase aí na Copa do Brasil e o Vasco não, mas pegando aí, por exemplo, os clássicos que o Vasco atuou contra Fluminense, Botafogo, Flamengo, eu acho que o Vasco fez boas partidas. Claro que aqui a gente precisa pontuar sempre. O Vasco precisa de reforços, isso é claro. Mas se a gente fazer uma comparação e o que o Cruzeiro mostrou e o que o Vasco mostrou, eu acho que não tem esse debate. Agora eu vou partir aí para essa questão, né? Torcedores desconfiando do Vasco, achando que o Vasco vai brigar para não cair. E a mídia dando moral aí pro nosso Vascão. Primeiro eu quero colocar na tela para vocês a pesquisa, né? A mesma pesquisa aí da Itatiaia, da CNN, né? Da Quest, que colocou o Vasco na 7ª colocação no ranking das torcidas, mas que colocou a torcida do Vasco ali entre os clubes grandes como a mais fanática, é a mesma que fez essa pesquisa e colocou o seguinte, tá aí, ó. Quem será o rebaixado no Brasileirão, né? Perguntou aí para os torcedores e colocaram ali, ó, o Vasco com a maior porcentagem. 11%, né? Botafogo, Cruzeiro com 5%, Bahia, Cuiabá, Palmeiras e São Paulo com 4%, né? E aí, o que eu tiro aqui dessa pesquisa, família vascaína? É claro que quando você coloca ali, ó, o Palmeiras com 4%, mesma porcentagem ali de Bahia, Cuiabá, São Paulo, você vê que é uma pesquisa. Não estou criticando a pesquisa em si, mesmo que eu não concorde com ela, mas você vê que é aquele olhar que outros torcedores têm para com o Vasco, de zoeira, de não levar a sério, de um time que realmente não pode competir na elite do futebol brasileiro. Às vezes o cara não entende nada de bola, não. O Vasco tá sempre brigando para não cair, tá sempre caindo, vou colocar ali o Vasco. E é isso que a gente deseja mudar daqui para frente nesse Brasileirão que começa amanhã. Tomara que a gente possa construir já desde o Atlético Mineiro essa mudança de postura e essa mudança aí de realidade, família vascaína. Mas a gente vai pular aí também pra mídia, que parece que acredita no Vasco. Eu vou para dentro de campo primeiro. Se liga só. Hoje, lá no programa Os Donos da Bola de Minas Gerais, eles fizeram lá um mano a mano. O time titular do Atlético Mineiro contra o time titular do Vasco. Antes de eu te mostrar o resultado, você vai pensar assim, porra, Thiago, eu acho que deu um Atlético Mineiro aí disparado, hein, irmão? Mas mostra aí, Thiago. Vou mostrar, tá na tela pra vocês, ó. Família, colocaram assim a seguinte seleção, os melhores do Atlético e os melhores do Vasco, ó. Everson, se eu não me engano aqui, é o Maurício Lemos. Léo Pelé ganhou do Gemerson, né? O Puma ganhou do Saraiva, do Mariano, Lucas Piton ganhou do Dodô, o Jair e o Andrei ganharam ali a cabeça de área e o ataque do Atlético Mineiro acabou ganhando. Patrick, Zarate, o Paulinho e Hulk. O que eu quero dizer com isso? A mídia mineira com certeza ia puxar aí pro lado do Atlético Mineiro, colocou 5 jogadores do Vasco entre os melhores, comparando o elenco titular do Atlético Mineiro com o do Vasco. Eu sei que você pode estar contrariado com isso, mas vou te falar, Atlético Mineiro é um dos candidatos ao título. Aonde você imaginou que o Vasco, disputando com o Atlético, teria 5 jogadores? Isso é um ponto interessante. Um outro eu vou colocar na tela para vocês, que é os jornalistas da ESPN, né? Eles fizeram aí também, vários jornalistas votaram aí como vai terminar o Campeonato Brasileiro de 2023. E tá na tela e ficou o seguinte, ó. Palmeiras ali, campeão, e eu já vou pular aí pro nosso Vascão, né? Colocaram o Vasco ali na 11ª colocação, né? Uma posição que eu concordo bastante, família vascaína. Vamos lá colocar mais ponto aqui. Hoje no Seleção Sport TV também fizeram aí essa situação. Olha onde colocaram o Vasco. Na opinião da bancada de hoje do Seleção, Flamengo, Fluminense e Palmeiras, não nessa ordem, tá? Apenas na primeira prateleira. Briga por G4, Grêmio, Furacão e Galo. Podem surpreender. Vasco, Botafogo, América, São Paulo, Fortaleza, Corinthians e Inter. Lutam para ficar na Série A. Bahia, Cruzeiro, Cuiabá, Curitiba, Bragantino, Goiás e Santos. Esse foi o tier list, esse foi o Quem é Melhor de hoje. Tá aí, família vascaína. Também aí a galera do Seleção Sport TV colocaram aí que o Vasco pode surpreender dentro dessa competição. É isso, família vascaína. Amanhã a gente vai acompanhar. Claro que o campeonato não se encerra em apenas uma rodada, mas que o Vasco possa tratar cada rodada como uma decisão. E você tem aí 4 jogos realmente aí de muita dificuldade, né? São os campeões estaduais, Atlético, Palmeiras, Bahia e Fluminense, mas é como a galera da ESPN e também da Sport TV ali, da Seleção Sport TV colocou. Não acho que o Vasco tem elenco para figurar ali no G4 ou numa pré-Libertadores. Acho que o Vasco tá ali realmente em 11º, a 12º, 13º. Isso, na minha opinião, já é competir, tendo como exemplo aí as últimas edições que o Vasco participou, onde o Vasco já era colocado ali como um time, um forte candidato a brigar para não cair.
família vascaína? Agora eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso que eu coloquei aqui no nosso vídeo. E para finalizar, eu vou trazer aqui a Leila Pereira, isso mesmo, que esculachou aí o Flamengo, o presidente do Flamengo, sobre toda essa questão aí da nova liga, família vascaína. Vamos lá. E eu não vou admitir, em hipótese nenhuma, clube nenhum, não é? Tentar usar de soberba para comandar, não é? Qualquer linha de raciocínio. Eu não vou, o Palmeiras não vai se curvar à soberba de ninguém, entende? Eu sim, o Palmeiras se curva sim, é o que é melhor para o futebol, sabe? Então, essa é a minha luta. Eu não vou deixar, não é? Que determinados clubes entendam que são melhores, porque não são, entende? E que se acham melhores, que se acham que o futebol brasileiro não é pequeno para eles, que vai jogar na Europa, poxa. Lá o Real Madrid está esperando, entende? Então, eu acho que é isso. Tem que botar os pés no chão e entender. Aliás, trouxeram o Marcelo, que fez um estrago danado, não é? Sabe? A gente, futebol é entretenimento. Sabe? Eu não aguentei, sabe? O que eu estou falando? Dos dois. Não, mas a soberba não é do Fluminense. Não é. Sabe? Não é. O Marcelo é do Fluminense. Entende? Vocês entenderam, vocês são inteligentes. Eu não acho que o Flamengo atrapalhe. Por quê? Porque ele não pode atrapalhar. São 20 clubes da Série A. Entende? Sabe? Como é que pode um clube atrapalhar, não é, os trabalhos, o futuro de uma liga que é extremamente importante para o futebol brasileiro? Se esse clube, se o Flamengo não está satisfeito, ele que saia, não é? E vai jogar, como eu te falei, na Europa, entende? Não, aqui não pode, isso não pode ocorrer, entende? Então eu peço a ajuda de todos os outros clubes que se posicionem, mas se posicionem mesmo, não tenham medo de falar. Por quê? Sabe, não tem que ter medo, receio. Se existe algum empecilho, esse empecilho tem que ser tirado da frente. Mas eu não acredito, não é? Que o Flamengo seja empecilho, por quê? Porque ele não pode. Não pode. O Flamengo não é mais forte que 19 clubes, entende? Não é mais forte que o futebol brasileiro. É só haver mais união entre os clubes, entende? E que eu tenho certeza que a grande maioria, se não a totalidade, fora, não é? O Flamengo pense da mesma forma que eu. Liga, na Libra, determinados assuntos, eles precisam ser decididos por unanimidade. E eu sou contra decisões por unanimidade. Quando você tem alguma decisão por unanimidade, você não vai resolver absolutamente nada, entende? Então, eu sou contra essa unanimidade e eu tenho certeza absoluta que 99% dos clubes também são. Mas o Flamengo não é, entende? Então, foi esse ponto, estou te dando um ponto concreto, tá? E aí, quando nós tentamos votar nessa reunião, o fim dessa unanimidade, tá? Que seja as decisões, não por maioria simples, uma maioria qualificada, mas que seja por maioria, sabe? Para a gente não engessar a Libra, né? E aí o presidente do Flamengo foi contra. Foi aí que eu me insurgi. Falei, mas por que você é contra? Porque tudo tem que ser do jeito que o Flamengo quer. E eu fui até mais popular. Vocês não são os reis da cocada preta, entendeu? Não pode, sabe? Então, foi isso que me irritou, entendeu? Então, são questões que 99% dos clubes, eu tenho certeza absoluta, não é que concordam comigo, mas todos ficam quietos. É incrível. Precisa uma mulher bater na mesa e falar, gente, acorda, sabe? Não pode. Um clube determinar o rumo de uma liga, não pode, sabe? Aí eu falei para ele, se você não está satisfeito, saia, entende? Saia. Simples. A Liga segue com 19 clubes, entende? Mas tem uma parte que é da Forte, né? Eu tenho certeza que eles viriam para cá, sabe? Então, foi esse ponto. Mas, gente, eu não estou falando sozinha, todos vocês sabem, entendeu? Sabe? A soberba do Flamengo é enorme, sabe? Eles tinham que baixar um pouco a bola, porque não é assim que se faz um futebol saudável, entende? Como nós queremos. O mundo é de todos, sabe? O futebol é um esporte extremamente agregador. E não pode os dirigentes ficarem por causa de vaidade, com picuinha boba, sabe? Que isso só prejudica o grande produto que é o futebol. Tá aí, né, família? A gente pode resumir a Leila Pereira aí. Show, né? Show. E o que a gente espera aí do Vasco, da SAF do Vasco, é que realmente possa se posicionar. Na coletiva até foi questionado isso, né? Porque o Vasco está do lado do Flamengo aí, nessa questão da nova liga, por toda essa confusão aí em relação à administração do Maracanã. O Vasco teve que entrar na justiça aí para tentar jogar
contra o Palmeiras lá no Maracanã. Então, realmente que o CEO Luiz Melo possa fazer um bom trabalho nesse momento, né? Deixar o coração de lado e realmente eles se posicionarem aí da melhor forma. O Flamengo não pode mandar no futebol brasileiro, né? Não se faz uma competição com apenas um time. Eu concordo totalmente aí com a Leila Pereira. Tem que buscar esse equilíbrio aí para todos os clubes, família vascaína. Eu vou ficando por aqui. Tamo junto e é muito bom ser Vasco.